Olá, Eliana. Olá, Tudo bom bem? dia. Tudo, obrigada, contigo. Olha, obrigada por teres aceito o convite para fazermos esta entrevista / podcast. Tu estás no Brasil, em São Paulo, certo? Certo, em São Paulo neste momento. Ok. Olha, vamos começar então por uma pequena apresentação tua. Eliana Nzualo, espero ter dito como deve ser. Jovem moçambicana, com o pé afincado na luta feminista, escreveste um livro há pouco tempo, o Elefante Tendai. Apresenta-te um pouquinho para nós, por favor. Então, meu nome é Eliana Nzualo, que estavas quase lá. É como se tivesse um D entre o N e o Z. Nzualo, moçambicana. Gosto de pensar em mim como uma escritora ou uma pessoa da palavra, pelo menos seja ela escrita ou falada. E feminista, assim, e amante de gatos. Eu acho que gatos são um pouco como palavras também, né? Que tipo, tentas agarrar um gato e o gato sempre foge. O gato parece que meio não gosta de ti, mas ele gosta de ti, ele precisa de ti. Enfim, eu acho que a minha relação com palavras é como a minha relação com gatos. Eu amo e estou nessa busca por dominar, né? Tipo, dominar a palavra, dominar o gato, fazer o gato gostar de mim também. Ok. Diz-me, qual é a tua formação académica? Então, eu sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova. Diz-me então como é que se cruza esta tua formação académica, a Eliana enquanto escritora e enquanto feminista? Como é que se cruza? Bem, eu acho que... como é que eu vou explicar? Não é que necessariamente se cruze, mas não é que não se cruze. Eu sempre fui uma pessoa interessada por escrever e pelas palavras, por literatura, mas ao mesmo tempo também sempre gostei muito de história, de filosofia, e ciência política deu-me mais ferramentas por esse outro lado, né? Filosofia, história, o Estado, a organização do Estado, né? De uma nação, o que é uma nação. E acho que as duas coisas estão muito interligadas no sentido em que, como feminista, eu bebo muito da minha formação académica. A minha formação académica é a base sobre a qual eu consigo construir ou analisar o pensamento feminista, que eu consigo olhar de forma crítica para como a sociedade está estruturada, como é que se organiza, que grupos ficam dentro ou fora de certos espaços. Ok. Quando é que nasce a Eliana feminista? Como é que de repente lembraste, eu sou feminista? Olha, na verdade eu não me lembrei de nada. As pessoas diziam que eu era feminista quase como um insulto. Quase não, como um insulto mesmo. És muito feminista, isso é muito feminista, porque não fica bem uma mulher pensar assim, não fica bem pensar isso, pensar aquilo. Então eu sempre tive uma certa repulsa por essa palavra. Assim como adolescente, quando comecei a ouvir as primeiras vezes feminista, eu não sabia bem o que era. O que eu sabia do feminismo era, sei lá, que era queimar sutiãs e não se depilar. E sei lá, eu não me identificava com aquilo e achava que não tem nada a ver com isso. E não queria então ser associada a esse movimento, porque é isso que me diziam na escola. E quando falo de adolescência, eu estou a falar de... Quando eu tinha, talvez 2012, 2013, não, antes, muito antes, 2008, assim, 2009, por aí, quando eu comecei a ouvir essas coisas a primeira vez. E não é como agora que o feminismo é cool, que temos uma Beyoncé, uma Chimamanda. Naquela altura era uma coisa... Era mesmo uma coisa má. Se hoje ainda é mau, naquela altura, acho que há 10 anos atrás era ainda pior, eu diria. Mas depois, quando eu... enfim, eu sempre tive muitos blogs, sempre fui uma pessoa muito da internet. E quando entrei para a faculdade e comecei a estudar feminismo, talvez de uma forma mais crítica e organizada, né? Começar a ter algumas conversas na faculdade com grupos de outras pessoas, pessoal de sociologia, de filosofia, por aí. Aí eu comecei a perceber melhor o que era o feminismo e descobri que de facto eu era feminista mesmo sem nunca me ter declarado de feminista. Então eu acho que como feminista, eu assumir-me feminista foi já aos 19, 20 anos, por aí, muito por da internet. Aquilo que eu ouvia, eu estudei em Lisboa, então as referências que eu tinha também eram referências muito ocidentais. Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, por aí. Foi na internet que eu fui descobrir Bell Hooks, Audre Lorde, outras figuras que comunicaram melhor comigo, que falaram melhor comigo. Tu olhas mais para aquilo que se escreve nos Estados Unidos ou também estás dentro da literatura e de figuras feministas africanas?
Então, né, tem sido um processo para mim, porque de facto aquilo que nos está mais acessível, mesmo vivendo em África, é tudo que é de fora. Claro. Assim, nós não conhecemos muito, mesmo a nível de autores africanos, nós não conhecemos assim tantos. E aí tem muito a ver com essa ideia de dominância, né? Que o Ocidente domina tudo que são narrativas mundiais, seja de feminismo, seja de ambiente, seja do que qualquer assunto, as referências sempre são pessoas do Ocidente. Então, eu vou dizer que nós sempre começamos por aí. E eu vou dizer, talvez há uns 3, 4 anos para cá, que eu comecei a fazer o caminho de descolonizar isso também. Mesmo na própria literatura. Fiz uma decisão hoje em 2014 de começar a ler apenas autores africanos ou afrodescendentes. Então, há 5 anos que eu só leio esse tipo de autores. Já não leio autores europeus, autores norte-americanos, a menos que sejam afrodescendentes. E isso tem-me trazido também uma outra perspectiva, né? Porque a pessoa lê um, esse leva para o outro, leva para o outro, leva para o outro. E é um processo mesmo de descolonizar o nosso conhecimento, descolonizar aquilo que nós temos como conceitos, mesmo para o conceito de feminismo. Perceber que há outros feminismos, né? Há um feminismo dominante, sem dúvida, mas há outros. O próprio conceito de ambientalismo. O que é ambientalismo? O que é vegetarianismo, veganismo? Enfim, há um monte de coisas que hoje em dia vamos apresentadas como coisas super progressivas, né, super revolucionárias, que na verdade vêm de culturas milenares que nós já temos e que foram meio que apagadas ou marginalizadas. Então eu estou a fazer o processo de volta, né, o processo inverso. Ok, deixa-me ver onde é que isto começou. Então, basicamente, o que me diz é que aquilo que nós achamos que estamos a descobrir, na verdade, sempre existiu. Claro, sem dúvida. E diz-me uma coisa, o feminismo é não se depilar, só é feminista quem não usa maquiagem? Explica-me um bocadinho, o que é que pensas disto? Bem, eu acho essa discussão é muito rasa, para mim, muito superficial, né? Porque coloca o lugar do feminismo numa questão individual. É quase como o racismo, né? Quando nós individualizamos, fica muito fútil. Tipo, não é sobre eu te chamar de preto ou não te chamar de preto, ou te chamar de branco ou não te chamar de branco. É sobre toda uma estrutura dominante que coloca certas pessoas à margem, certas pessoas num lugar de submissão e de opressão constante, sistematicamente. Então, para mim, o ser feminista vai para de maquilhar ou não, mas tem que haver um questionamento nisso. Tem que haver um questionamento. Por que eu me maquilho? Por que eu me depilo? Por que eu tenho como ideal de beleza cabelo liso? Por que eu tenho como ideal de beleza o corpo magro? Então, tudo isso, eu acho que essa busca pela verdade, so to speak, eu acho que isso é que nos torna feministas. Eu começar a questionar por que as coisas são assim, por que não há uma outra forma de ver o mundo. Ainda há dias eu recebi um vídeo de uma igreja em Moçambique, de um coro, né? De um grupo coral de uma igreja, que estavam a cantar em Xangana, que é uma das línguas faladas em Moçambique, e elas diziam algo do tipo: quem cozinha e quem põe a mesa são as mulheres, mas quem se senta à mesa são os homens. Quem carrega o bebê, quem amamenta o bebê são as mulheres. Mas os bebês, quando nascem, têm o apelido dos homens. Então, isso para mim é feminismo. É um grupo de mulheres que consegue compor uma música, cantar uma música, a questionar certas ideias que nós temos na sociedade. Por que é assim? Será que não há uma outra forma? Então, acho que nós temos de começar, o feminismo começa aí nessas utopias, né? Como? Estamos a falar de uma música religiosa. Exatamente, isso é no contexto religioso, o coral da igreja, a cantar durante o culto. Então isso quer dizer que esse grupo de mulheres já começou a fazer esse trabalho, né? E para mim o feminismo é isso, é nós começarmos já a criar novas utopias, a questionar certas noções. E depois disso temos que partir para a ação, não vale só falar, temos que também viver isso. Então quando eu me questiono sobre maquilhagem, eu começo a analisar toda uma estrutura, envolve também muito capital, muito dinheiro. Quem é que lucra com os batons e as bases e os rímels e os cremes de pentear que nós usamos? Quem é que lucra com tudo isso? E quem é que sai prejudicado também no meio de tudo isso, né? E se uma mulher trabalha numa empresa, mas não usa maquilhagem, não usa salto alto, será que ela é respeitada? Será que não é respeitada? Por quê? Por que nós temos essas noções de competência ou de mulher apresentável, mas talvez para o homem isso não exista? Enfim, eu acho que para mim o feminismo tem muito a ver com isso, com ir à raiz da coisa e não ficar só na superfície de eu não me depilo, tá? A pessoa não se depila, mas talvez na sua vivência
acredita nesse local de subalternidade da mulher. Então essa pessoa não é mais nem menos feminista que a feminista que se depila, né? Uhum. E como é que tu, o que é que fazes quando falaste não há que passar também à ação, como é que tu consegues abrir e questionar a mente das pessoas que estão à tua volta sobre estas questões? Então, eu não faço isso. Eu acho que não é meu trabalho iluminar ninguém. Acho que isso é uma noção também bastante colonial, de vamos salvar o mundo, eu estou certa, todos os outros estão errados, e eu tenho uma verdade que é este livro sagrado, ou esta palavra sagrada que é feminismo, e todos agora vão ter que ser feministas e whatever. Acho essa noção bastante colonial. O trabalho que eu faço é um trabalho muito virado para mim. Como é que eu vivo a minha vida? Como é que os meus valores e princípios se materializam? Como é que no meu dia a dia eu consigo me aproximar de outras mulheres e ter uma outra vivência e viver essas novas realidades, né? Então eu acho que é muito através do exemplo e não tanto através da pregação, né? Uhum. Ok, tu te dizes feminista, como é que tu tratas as mulheres na tua vida? Como é que tu falas de outras mulheres, mesmo aquelas que não estão na tua vida? Que tipo de leituras é que tu fazes? Que tipo de filmes, de música? Enfim, tudo que tu consomes, será que alimenta essa indústria patriarcal ou não? Então acho que é muito mais por aí. Eu não olho para mim como uma salvadora, uma... sei lá, como costumo dizer, eu não estou aqui para evangelizar ninguém. Eu estou a viver a minha vida, e se nesse exercício de viver a minha vida e ter essas conversas, essas trocas, isso servir a outra pessoa melhor. Mas eu também aprendo muito, é uma questão de troca, né? Eu ensino, mas também levo muito das pessoas que estão à minha volta. Yeah. No fim de contas acaba por ser uma luta subliminar. Não estás a pregar, não estás a mostrar que o outro tem que pensar como tu, mas acabas por dar à tua volta, acabas por influenciar de uma certa forma. Porque eu, por exemplo, que não penso como tu porque nunca me questionei, portanto, uma pessoa quando não sabe, não consegue pesquisar, porque não sabe que deve pesquisar, não sabe que deve questionar. E tu, por pensares diferente, acabas por me influenciar. Ok, porque é que ela pensa assim? Porque é que ela diz que é assim e não assado? Portanto, acaba por haver uma luta de certa forma. Sim, isso mesmo. Mas mais do que pensar, é o mesmo viver. É, por exemplo, eu moro sozinha. Uma mulher jovem, solteira, que mora sozinha. Não é muito comum em Maputo. Só o fato disso existir, de eu existir, eu sei que há outras mulheres que podem pensar, mas por que eu não faço isso também? Tipo, se eu tenho condições, né? Tipo, para ter o meu espaço, para construir um santuário meu, sem depender de ninguém, sem ter que pedir aprovação, não sei o que, por que não? Porque ainda há a ideia patriarcal de que a mulher só sai de casa quando casa, né? Quando você sai da casa dos pais para a casa do esposo, de certa forma, ou para a sua casa com o esposo. Então é mesmo viver, é eu ver fotos da Vanessa com a filha e pensar, uau, é possível, ela é super feliz, ela tem uma vida super agradável, ela sai para passear com a filha dela, e isso é uma possibilidade, tipo, não é o fim do mundo eu optar ter uma filha, ter uma criança, né? E viver como uma mãe solo com essa criança. Tipo, isso é uma opção válida. Então é muito mais por eu viver. E eu não sei o que é que tu pensas. Eu estou a ver uma foto, estou a ver uma imagem, e só aquela imagem por si só já me transmite uma série de valores, de ideais que a algum momento vão mexer com a minha estrutura mental, né? Tipo, ok, há outras possibilidades, há outras formas de ver e de estar na vida. Desconstrói o padrão, basicamente. Sim, isso mesmo. Olha, diz-me então como é que surgiu o Elefante Tendai. Então, o Elefante Tendai é uma história muito bonita. Eu costumo dizer que esse livro quase que não é meu, e é muito verdade, quase que não é meu. Eu não escrevo muito para crianças. Foi um desafio que foi lançado por um amigo chamado Dani Wambire. Ele é um professor do sistema público, que assim, todo mundo do sistema público tem os seus desafios, mas em Moçambique em especial, tenho a dizer os meus parabéns aos professores públicos. E o Dani é um professor público muito motivado, que começou a fazer um concurso de contos infantis para os seus alunos, para ajudar no processo da alfabetização e do gosto pela leitura, pela literatura. O concurso já cresceu bastante nos últimos anos, e cresceu tanto que o Dani teve a ideia de começar a publicar esses contos, porque era um concurso só na escola, então quem tinha acesso aos contos eram só as pessoas que participavam.
enfim, à medida que o concurso foi crescendo, ele começou a sentir essa necessidade de publicar os contos. E então ele abriu uma pequena editora independente, uma startup, em que ele vai publicando esses contos. E não só, publica também outros tipos de livros. E ele então desafiou-me a escrever um livro infantil muito dentro desta filosofia e deste esforço para criar literatura infantil em Moçambique. E assim, eu conheço muita gente que sonha, mas eu conheço poucas pessoas que correm atrás do sonho e que acreditam como ele acredita. E eu achei, quantas vezes na vida eu vou cruzar com uma pessoa assim e vou ter essa oportunidade de contribuir para um sonho tão bonito, que também é um sonho meu, como escritora, como uma pessoa que gosta de ler, também é um sonho meu, porque como criança não tive acesso a livros infantis moçambicanos. E então aceitei, foi uma coisa mesmo, no mesmo dia eu disse claro que aceito, claro que vou escrever um livro, vou pensar numa história. E foi assim que surgiu o Elefante Tendai. Ok, podes contar-nos um pouquinho da história? Então, a inspiração que eu tive, quando aceitei o convite, depois eu pensei, fogo, agora tenho que pensar numa história infantil, como é que eu faço isto? Porque de facto não escrevo para crianças. E comecei a fazer o processo de lembrar-me dos livros que eu gostei, os livros que me moveram muito quando era criança. Eu lembro-me de ler Meu Pé de Laranja Lima e de chorar horrores, tipo com 10, 11 anos. Meu Pé de Laranja Lima. Ok. O Príncipezinho também me moveu muito. A Menina do Mar, Sofia de Melo Brana, também me moveu bastante. Então fui buscar esses livros que me tocaram quando era criança. A coleção da Anitta. A Anitta vai à escola, a Anitta isso, a Anitta aquilo, também gostava muito. Então, isso, fui-me lembrando e fui buscar esses livros, li e tentei recriar um pouco dessas emoções que são universais, que não são só de crianças. É um livro infantil, mas que um adulto também pode ler e que pode... enfim, são livros, são clássicos, vou dizer assim, né? O adulto também pode ver e pode se emocionar com a história. E a história fala do elefante que se perde e que tem que se reencontrar, e que nessas aventuras, né, nessa busca por ele mesmo, pelos seus, ele acaba ficando amigo de vários animais, entre os hipopótamos. E é isso, comprei um livro. Ok, então ele perde-se de verdade, mas também estamos a falar aqui no sentido metafórico, estamos a falar ele se encontrar com ele próprio também. Sim. Ok. E onde é que eu posso encontrar este livro? Este livro está disponível em Maputo e na Beira, isso são duas cidades em Moçambique. Neste momento que eu estou em São Paulo, o livro está disponível aqui porque eu tenho um livro. E queremos ver se próximo ano levamos o livro. Assim, meu sonho é levar o livro a todas as províncias de Moçambique. Moçambique é um país muito grande. As pessoas não têm noção, é um país muito grande mesmo. E neste momento nós temos 11 províncias e estamos assim de forma fixa em 2 apenas. Então meu sonho é fazer assim uma turnê e passar por todas as províncias e levar esse livro, né? Fazer desse livro parte um livro moçambicano por excelência. Vir ao Brasil, ir a outros países é muito bom para haver essa troca com outros escritores, para mostrar também que em Moçambique há coisas já acontecer, que Moçambique não é só sofrimento, a África não é só fome, essas coisas todas, né? Certo. Mostrar que nós estamos a fazer acontecer, nós sonhamos e nós corremos atrás, mas também é muito para criar um reconhecimento que me permita voltar a Moçambique e ter apoio para fazer o que eu quero fazer em Moçambique. Mas olha, no início, quando estavas a falar na dificuldade em encontrar, por exemplo, literatura africana, nós que estamos na Europa, por exemplo, essa dificuldade é ainda maior. Se eu quiser encontrar o teu livro, se eu quiser ler o teu livro, eu faço como? Se tu quiseres ler o meu livro, como é que tu fazes? Neste momento, a única forma é eu falar com amigos ou amigas que vão para a Europa, que vivem aí, sei lá, tem um pessoal em Portugal, por exemplo, né? Vamos supor, o meu irmão vive na Alemanha, eu mando para ele e através do correio ele pode depois... né? Mas certo, mas é uma coisa rudimentar, vou dizer assim, né? É uma coisa muito do... Vamos ver, o que é bom, eu não acho isso uma coisa má, é uma coisa boa, porque eu acho que
lá está, faz parte também desse sonho nós sair nessa estrutura capitalista que mantém o dinheiro num grupo muito pequeno de pessoas. E nós temos que começar a criar as nossas redes e fazer os nossos produtos, os nossos talentos girarem entre nós, né? E criar tipo essas redes de apoio em qualquer. Eu não vou dar o meu dinheiro, o meu talento a uma grande editora, eu vou dar esse talento a uma funda, que é uma editora pequena, e juntos vamos criar uma forma de fazer esse livro circular. Com certeza. E queria falar um bocadinho também sobre o teu Mata-Bicho feminista, ainda na conversa do feminismo. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia como é que surgiu? Então, eu tenho um blog, né? Eu sempre escrevia no blog. O Eliana escreve, Eliana? Escreve, Eliana escreve. Ah, sim. Isso, eu sempre escrevia muitas coisas no blog. E não só no blog, mas enfim, eu podia conhecer várias feministas, íamos trocando contatos nas redes sociais, ver também o trabalho que elas faziam, alguns textos. De repente, quando havia algum comentário assim problemático, nós íamos lá todas juntas e bombávamos os comentários. Mas nós não nos conhecíamos tipo como assim amigas ou pessoalmente. Muitas delas não. Tive com elas 2, 3 vezes na vida, o resto do contato era mesmo online. Mas estávamos na mesma cidade todas. Então eu pensei, seria tão nice se nós pudéssemos nos juntar e fazer um get together, né? Uma cena. E era uma coisa que estava assim na minha cabeça já, mas muito naquela, alguém vai fazer. Eu estive em Angola em abril do ano passado, que é o meu aniversário. Fui lá, tive com uma amiga lá, conheces a Ju, a Maria Mussulovela, uma grande amiga minha. Estive lá uma semana com ela e durante essa semana estive também com a Áurea. A Áurea é uma das fundadoras do Onjango Feminista em Angola. Eu também só conheci online. Saímos para almoçar, foi muito bom, fomos a um show da Limitação depois e tal. E eu perguntei à Áurea, conta mais sobre o Onjango, eu perguntei as vossas cenas online, sou vossa fã, não sei o quê, como é que é o Onjango. E ela contou-me que o Onjango significa encontro, significa um conselho, é um lugar tradicional onde as pessoas se juntam para falar sobre qualquer tipo de coisa, né? E que na altura ela, a Cisaltina, a Paula, né, Famina, um monte de mulheres tinham essa vontade de se juntar. Só falavam online, trocavam ideias, trocavam livros, artigos e decidiram, então, vamos criar um Onjango. Foi numa altura que ainda havia ainda mais repressão em Angola e, portanto, todas elas falavam, mas havia sempre aquela ameaça, né? aquela nuvem assim por cima delas, e elas passaram a juntar-se, chamaram-se de Onjango, porque era como se fosse um conselho, uma reunião. E eu achei isso tão tipo simples, né? Que não é uma ONG, não é uma associação que a gente agora tem que ter assinatura, ter uma assembleia geral, ter uma série de coisas, uma estrutura, um escritório, computador. Não, era um grupo de mulheres que tinham uma causa em comum, decidiram se juntar e criar esse coletivo e já crescer e fazer um monte de coisas, fazer conferências, publicações por aí. E acho que foi nesse momento que eu pensei, vou tentar fazer uma coisa assim como elas fazem aqui em Angola. E quando cheguei a Moçambique, uns meses depois, então convidei as meninas para virem mata-bichar a minha casa. Mata-bicho é pequeno almoço. Sim. Mas eles mata-bicho em Moçambique, né? Então foi assim, olha, vamos mata-bichar aqui em casa, cada uma traz 150 meticais, 150 meticais são para aí 2 euros, para ter ideia, é tipo pouquíssimo dinheiro, quer dizer, para nós, né? Quando o dinheiro foi comprar pão, bolo, batata doce, fazer chá, comprar sumo, água, foi em minha casa mesmo, éramos umas 15, todas aceitaram, foi tipo, ótima ideia, vamos mata-bichar, não sei o quê. Sei lá, comer também traz aquela coisa. Eu gosto muito de cozinhar e acho que esse momento de partilha é um momento muito bonito que infelizmente estamos a perder, mas eu queria também trazer um bocadinho disso, né? Porque a revolução começa à mesa, começa nós já preparamos a nossa comida, partilhar a comida e conversar e ter esse momento em conjunto, em família, que nós já não temos mais. E elas foram, isso foi em junho ou julho do ano passado. E foi muito bom, foi tipo, fomos até às 20 horas, foi uma mata-bicho que tipo, começou às 10 e foi tipo o dia todo. E depois disso foi tipo, quando é que vai ser o próximo? Quando é que vai ser o próximo? Na altura era só para ser uma vez, tipo, ok, vamos ver. Mas correu tão bem, houve tanta vontade que até hoje continuamos a fazer mata-bicho. Já fazemos também com vários temas, fazemos em vários sítios. Periodicidade fixa? Tipo, dias? É mais ou menos de 2 em 2 meses, mas nesse intervalo vamos nos encontrando. Mas tipo, mata-bicho, como são muitas pessoas, tipo, são 15 a 20 pessoas, dependendo dos dias, né?
Isso é mesmo a cada 2 meses, esse grande. Mas depois de repente vamos ao cinema, vamos ver uma peça de teatro, vamos almoçar, vamos jantar, e aí vocês são grupos mais pequenos, 5, 7 pessoas, 10, mas permitiu que nós saíssemos das redes e construíssemos, das redes sociais, e construíssemos uma rede de suporte a sério, uma rede de suporte física, né? Eu vou à tua casa, é diferente eu estar na tua casa, estar no teu computador, no teu telemóvel, né? Eu já conheço a tua casa, sei como é que tu vives, de repente conheço os teus filhos, eu conheço a tua mãe, os teus irmãos, é um outro tipo de relação. E aí, essa coisa também de sairmos da utopia e de vivermos a utopia, né? Já não é só de falar de feminismo e de ter uma relação de família e de irmãs, mas é viver essa relação mesmo no dia a dia. Falando disso, de viver utopias, eu às vezes sinto um bocadinho que todo este acordar, principalmente nós da nossa geração de 80s, todo este nosso acordar para a questão eurocentrista, para a questão feminista, que passa muito pelas redes sociais. Às vezes tenho a impressão que é porque fica bonito nas redes sociais. Também tens essa impressão? Sim, mas não só nas redes. Eu acho que nós somos muito performáticos. É uma performance. Sim. É muito parecer ser. Mas eu acho que não são as redes sociais. Eu gosto de dar exemplo de igreja. Muita gente vai à igreja hoje em dia. Muita gente, vejo muitos jovens. És religiosa? Como? E tu és religiosa? Não sou nem um pouco. Vejo muitos jovens que talvez até nem cresceram assim a ir à igreja todos os domingos, mas que hoje em dia vão todos os domingos, né? Vão à igreja, então dizem não sei o quê. Nas redes sociais também estão lá a pregar, publicam versículos bíblicos, etc. Mas eu não sei até que ponto nas suas vidas elas adotaram um estilo de vida religioso, no sentido em que vão viver de amor, vão viver de tolerância, viver de paz. Eu acho que é muito performance, né? Tipo, eu cumprir uma série de requisitos, ir à igreja, usar uma certa roupa, falar de uma certa forma, fazer uma certa coisa, mas não necessariamente respirar e viver aquilo que eu estou a pregar, né? Quando a gente fala de amor ao próximo, amor incondicional, o que isso quer dizer de facto, né? Eu tive uma conversa interessante. E a nível religioso é complicado. Certo, mas eu vou agora fazer essa transição, por exemplo, para o feminismo, né? Há dias estava falando com uma amiga, ela estava contando de uma situação no trabalho que envolveu uma outra colega, que também é uma mulher. E ela estava a falar muito mal dessa mulher. E eu disse, eu percebo, né? Essa mulher de facto falou. Mas nós temos de encontrar em nós, como mulheres feministas, uma forma de reconhecer o erro da outra, mas ao mesmo tempo não invalidar o papel que essa estrutura capitalista, essa estrutura patriarcal, que é um local de emprego, faz, né? Porque a estrutura não foi feita para nós sermos amigas, não foi feita para nos ajudarmos. É um ambiente extremamente competitivo, o meio corporativo é um ambiente extremamente racista, é um ambiente extremamente patriarcal, e que sim, se há duas mulheres em posições de liderança semelhantes, vai haver sempre aquela coisa de só há espaço para uma, né? Então eu tenho que encontrar em mim uma forma de perdoar aquela outra mulher por entrar nesse jogo. Então, quando falo de amor incondicional, de amor ao próximo, eu falo muito disso, de, ok, aquela pessoa falhou, aquela pessoa talvez não tem os meus interesses com prioridade, mas também fogo, como é que ela vai ter, né? Olha só a situação em que nós fomos colocadas, é como se fosse um ringue de boxe. Tipo, alguém tem que levar porrada e ela está apenas a tentar garantir que não é ela a pessoa que leva porrada na situação. Então, eu acho que essa questão das redes sociais, de nós mostrarmos e de queremos ser politicamente corretos e não sei o quê, e super open mind, revolucionários, vem muito disso, de sim, eu quero parecer cool. Mas depois, no fim do dia, ninguém quer levar porrada e todo mundo está a fazer os possíveis para sobreviver a um sistema que está mesmo para nos matar. Então, eu acho que temos que encontrar um equilíbrio nisso e encontrar uma forma de nos lembrarmos sempre dessa estrutura maior, né? E não individualizar a coisa, não pensar que é aquela pessoa e não sei o quê. Por outro lado, acho que também temos que ser autocríticos, né? E encontrar o máximo de coerência possível. Não sei se é possível ser 100% coerente. Vai sempre haver alguma coisa, tipo, eu não estou pronta ainda para fazer essa transição, já percebo que eu preciso de estar no sítio X, mas não consigo, hoje em dia não consigo. Tudo bem,
estou em paz com isso, vou me perdoar por isso, vou perdoar. Outras pessoas também estão a fazer o mesmo processo, né? Talvez aquela mana não está pronta ainda para não se depilar ou para não fazer uma certa coisa. It's okay, ela pode estar a fazer um monte de outras coisas. Yeah. E tu há pouco falaste a nível de racismo. Como é que tu, em África, vivendo em África, no continente, como é que tu sentes o racismo? Bem, o nosso racismo não se pode desligar das relações coloniais que foram estabelecidas, né? Em que havia uma raça dominante, uma raça que estabeleceu a norma, né? Certo. Então, a norma em Moçambique é falar português. Falar português de uma certa forma, né? Também tem isso. Falar português de uma certa forma. Comer com garfo e faca, comer à mesa, vestir de uma certa forma. Diz-me uma coisa. Desculpa. Em Moçambique, por exemplo, em Angola não tem muito isto. Por exemplo, no telejornal ou na rádio há um hábito de afinar o português. Sempre tem uma necessidade de falarem um português como se fala em Lisboa. Exatamente. E existe em Moçambique? Sim, são resquícios dessas relações, desse colonialismo. Nem vou dizer resquícios, porque eu acho que ainda temos relações coloniais com Portugal, né? Claro. Eu acho que ainda são essas vivências coloniais que nos fazem sentir, né? E que eu acho que dentro dessas relações também vem o racismo aí premiado, de uma forma talvez mais velada do que seria num país de maioria branca, né? Que em Moçambique é mais velado, mas, por exemplo, para algumas empresas estrangeiras, vamos sempre ver que em cargos de liderança estão pessoas brancas. Vamos ver que até mesmo quando duas pessoas estão no mesmo cargo, as pessoas brancas têm mais regalias, ou chegam a ganhar mais dinheiro. Vamos ver isso até mesmo em restaurantes, em aluguer de casa, que talvez o senhorio prefira alugar a casa a um inquilino branco. Então, existe isso sim. Não podemos dizer que não existe racismo em Moçambique, mas eu acho que é um outro tipo de racismo muito estabelecido por essa norma colonial. Então, a própria pessoa negra que se aproxima a esse ideal, a essa norma, acaba tendo mais vantagens, né? Por exemplo, se tu não sabes ler ou escrever português, tu não consegues tirar um bilhete de entrada em Moçambique. É muito difícil ter um BI. É muito difícil aceder, sei lá, uma série de serviços públicos, né? Porque foi estabelecido que para aceder a esses espaços, a esses serviços, tens que falar português. E tens que falar bem, né? Tens que escrever bem. Então eu acho que ainda existe racismo nesse sentido. Em Moçambique o português é naturalmente a língua oficial, mas os dialetos são considerados também uma língua nacional, como em Angola, por exemplo? Sim, mas nós não temos dialeto, nós temos línguas nacionais. Porque eu acho que também eu dizer que o português é uma língua e uma outra língua é um dialeto também já por si só é uma noção racista, né? De, o que é uma língua é isto aqui não é uma língua, é uma língua também. Então nós temos sim outras línguas sim, como línguas oficiais. Ok. Olha, ainda há pouco tempo estava no teu blog a ver lá umas coisinhas e a tentar perceber do que é que iríamos falar e descobri uma coisa fantástica, que é que estiveste em Nova Iorque e a Estátua da Liberdade é uma figura de uma mulher negra. Certo. Eu não fazia ideia disto. Eu também não fazia ideia disso e é engraçado que nessa publicação que eu falo sobre a Estátua da Liberdade, né? Esse foi o único passeio turístico que eu me permiti pagar para fazer. Todos os outros, tipo, eu fui sozinha, né? Não fui tipo, numa agência que faz isso, tipo tour guide. Esse foi o único que eu me permiti fazer. E porque eu gosto muito de aventuras e tal. E quando estávamos assim na fila de espera para fazer o passeio, então surgiu um senhor negro e começou a contar-nos essa história. Nós éramos das únicas, eu estava com outras amigas africanas, nomeadamente do Quênia, as duas eram do Quênia e eu era moçambicana, né? E ele, por ser homem negro, vimos ali na fila, éramos das poucas pessoas negras na fila, começou a falar connosco. Ele era americano e começou a explicar isso tudo. Que a Estátua da Liberdade foi inspirada nas mulheres negras, a mulher negra e não sei o quê. E quem pagou a estátua foram pessoas negras, foi o movimento abolicionista norte-americano, não sei o quê. E ele disse, isto vocês não vão ouvir na tour. De fato, durante a tour nós não ouvimos nada disso.
E é um motivo pelo qual também eu não gosto muito de ir a tours, porque eu acho que são narrativas muito imperialistas e coloniais. É um bocadinho como ir à escola e ter aulas de história. Exatamente, como ir aos museus, né? Enfim. Mas então, o ver a estátua de perto e ligar a estátua a isso, e depois cheguei a casa e fiz a tal pesquisa, e foi uma experiência muito, tipo, boa e poderosa nesse sentido, né? Do tipo, fogo, nós estamos em todo lado, nós fizemos tudo isso e ninguém sabe, né? Não temos noção. Não temos noção mesmo. E foi uma experiência muito boa. E eu costumo dizer que, tipo, eu tenho histórias fantásticas sobre as minhas viagens. Sempre tenho um encontro, assim, místico, né? Tipo, aparece uma pessoa do nada e me dá uma informação e essa pessoa leva uma outra coisa, não sei o quê. E eu adoro muito isso. E adoro também esta capacidade. São inspirações para escrever novos livros. Sem dúvida. E um dia eu vou escrever crônicas de viagem, que as minhas são mesmo, tipo, brutais. Mas eu acho que também essa coisa mística, não sei o quê, e esses encontros que nós temos com pessoas negras tipo, em todo o globo, são coisas mesmo, tipo, surreais, né? Nós nem temos noção de eu cruzar com uma pessoa negra que eu não conheço, tipo, no metro em Paris, a pessoa vai olhar para mim, eu vou olhar para ela e vai ver assim um clique. Há uma né? Tipo, necessidade do olhar se cruzar e como sim, de reconhecimento, tipo, eu vejo-te. Porque eu acho que essa questão de nós sermos vistos é uma necessidade humana mesmo, né? E eu até tenho reparado muito nisso, como por exemplo, nós nem olhamos para os mendigos. Nós evitamos olhar, nós não os queremos ver, nós evitamos reconhecer a sua existência. E falo de mendigos porque é uma coisa que está nas nossas ruas todos os dias e nós até atravessamos a estrada, tipo, é uma coisa, né? Tipo, nós não queremos ver aquele ser humano, mas há um ser humano ali. Então acho que nós, como pessoas negras, porque vivemos num sistema que não nos vê, quando nós nos vemos, nós não conseguimos ignorar isso, né? Nós temos mesmo que olhar para outra pessoa, tipo, eu vejo, eu reconheço, tu existes aqui nesse espaço. Tu não és tipo uma coisa só, tipo, eu reconheço como ser humano. Isso é uma coisa muito bonita mesmo, que eu adoro. Em qualquer parte do mundo que eu vou, isso sempre acontece, sempre. A primeira vez que eu dei por mim a pensar nisto, já não me recordo no que é que foi, mas acho que foi numa entrevista de alguém, de um negro que vivia no Japão, se não estou em erro, e que, como é óbvio, não há muitos. A primeira vez que ele lá foi, acho que foi durante uma semana, qualquer coisa assim, antes de viver lá definitivamente, cruzou-se com um negro e houve uma necessidade, tipo, de olá, estou aqui, estás a ver? Tipo, então acho que todos nós sentimos isto. É muito isso em qualquer parte do mundo. Eu lembro que eu estive em Itália numa atividade de intercâmbio para a faculdade e né, tipo, intercâmbio da nova, não sei o quê, eu era a única pessoa negra também no grupo. E quando cheguei lá, os italianos assim, que não pode ir muito para aquela zona tem pessoas meio perigosas, não sei o quê, aquela praça, não sei o que, aquela praça era o Rossio do sítio. Eu fiquei tipo, não tem nada de errado na praça, não tem pessoas negras, tipo, como assim não posso ir para lá? Mas essa ideia, né, de até evitar passar por um sítio porque tem pessoas de uma certa cor nesse sítio, é essa invisibilidade, até mesmo de uma forma consciente, né, de não vais, é perigoso. E eu quando passei por lá, eu fiquei tipo, não tem nada de errado aqui. E houve aquela coisa de nos olharmos, né, de eles olharem para mim e olhar para eles também, tipo, olá, eu existo, vocês existem aqui, que bom ver pessoas como eu neste espaço. O que é que eu ia falar agora? Vi também no teu blog que estiveste no Afropunk em Joanesburgo. Yes. 2017, 2018? Não, 18, 19. Ok. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro Afropunk, mas foi o segundo Afropunk em Joanesburgo. Desculpa, não entendi. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro Afropunk. Sim, mas foi a segunda edição a acontecer em Joanesburgo. Exatamente. Ok. E conta-me esta experiência, porque eu morro de curiosidade de um dia destes ir a um Afropunk. Ainda por cima, eu estou a viver em Paris, aqui também acontece e por 2 vezes já falhei e arrependo-me de morte de nunca ter ido. Portanto, próximo ano, com certeza absoluta, tenho que ir e queria perceber. Conta-me a tua experiência. É assim, eu não te perdoo por não ir ao Afropunk Paris, isso tem que ficar claro. E no processo de edição, por favor, não tires esta parte, eu não te perdoo por não ir ao Afropunk Paris. E é assim, eu não conheço nenhum outro Afropunk senão o Joburg.
Yeah. Mas, tipo, eu não conhecia Joanesburgo, conhecia a África do Sul, mas outras cidades. Era a primeira vez que eu estava em Joanesburgo. Porque nós também crescemos com uma ideia que Joanesburgo é muito perigoso, muita criminalidade, não sei o quê. Eu pensei, mas vou ao Afropunk e fiquei lá 10 dias. Queria também ver outras coisas da cidade, não ir só para o festival. Porque o festival também é uma bolha numa cidade, né? Tipo, é um sítio super seguro, não sei o quê. Então eu quis ficar tempo suficiente para sentir a cidade mesmo. Sério? Mas, a África do Sul sempre foi um sítio que me fascinou muito, me fascina até hoje. Os sul-africanos são um povo de uma beleza, assim, tipo, brutal. E eles têm... Enfim, nós temos muito que aprender com eles. Eles também conosco, mas eu, como moçambicana, admiro muito a África do Sul. E estar no Afropunk... Eu acho que para o próprio Afropunk, a equipa, né? Tipo, a equipa norte-americana, o estar lá é muito especial, porque o Afropunk é em território africano. Yeah. Então, a forma como nós vivemos, isso é muito diferente, talvez, dos africanos na diáspora. Tipo, nós não temos que provar que somos africanos a ninguém. Nós somos africanos e nós estamos em África, naquele espaço. Então, tu podes ser o mais africano que tu és, né? Tipo, tu só estás ali a existir. E é muito bom estar num espaço em que estás com outras pessoas que se estão a permitir existir. E estar da forma mais extravagante possível, a ouvir cantores que tu admiras, a reconhecer artistas africanos também, e a ver essa troca. Eu estive lá no Afropunk com uma amiga moçambicana. Ao chegar lá, fiquei com uns amigos angolanos, a Indira, a fotógrafa angolana, Indira Mateta. Que tipo, passei a meia-noite com ela, meia-noite dia 31 de dezembro, passei com ela. Fiquei amiga de um pessoal do Brasil que estava lá também, que era a primeira vez em África. A passagem de ano. Isso mesmo. Ok. Então, tipo, é mágico, é um portal, né? Tipo, final do ano já é final do ano, tem toda aquela emoção, aquela magia. E passar no meio de tanta gente bonita, tanta gente alegre, tanta gente feliz, foi tipo mesmo muito bom. E foi tipo esse espaço de intercâmbio. Eu estava com o pessoal da Angola, ficamos também muito próximos do pessoal do Brasil, com quem tenho estado agora, que estou aqui em São Paulo. Então foi mesmo muito bom. Tanto é que eu e a Indira estamos lá de novo este ano. Já compramos o nosso bilhete e vamos assistir a dose. É 30 e 31 de dezembro. Sempre, ok. É sempre final do ano. Ok, diz-me então agora o que é que estás a fazer em São Paulo? Então, eu estou em São Paulo, convido o Festival Fiscala, que é um festival de cinema, arte e literatura africana. É um festival promovido pelo Coletivo Raízes, que é um coletivo de imigrantes africanos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mais precisamente. E eles convidaram no início do ano para integrar uma antologia de poesia apenas de mulheres, que tinha poemas meus, de uma outra mana moçambicana, manas da Angola e manas brasileiras. Só que na altura eu não consegui vir ao Brasil, em fevereiro. Entretanto, tínhamos estado a falar, eles tinham um festival também agora em novembro. Novembro é mês da consciência negra no Brasil. E todo mundo me dizia, novembro é um bom mês para tu ir, é um mês que há muito trabalho. Feliz ou infelizmente é o mês em que está a haver tanta discussão, que é o mês em que os artistas negros mais trabalham aqui. Para ter noção, todos os dias há 2 ou 3 eventos neste mês de novembro para debater africanidades, negritudes, ou para simplesmente existir, né? Mas é um mês em que se dá mais destaque a artistas negros. E então tinha vários convites já assim no ar para vir ao Brasil, e achei que valia a pena investir algumas moedas para estar cá, promover o livro também, promover o meu trabalho e aproveitar esses convites que eu já tinha. Então, basicamente, concentrei todos os convites para este mês e vou participar de vários saraus, estou a participar do festival, né, do Fiscala, e estarei cá até o fim do mês. É isso, nessas conexões. Olha, o que é que tu achas dessa necessidade de haver um mês da consciência negra? Eu acho isso super necessário. Eu acho super necessário, super importante, e acho importante que esse mês seja liderado pelo movimento negro, né? Porque o que eu vejo, assim, vejo à distância, por exemplo, existe o Dia do Índio aqui no Brasil. O Dia do Índio tornou-se uma caricatura. O Dia do Índio é um dia em que as pessoas pintam a cara,
e inventam lá umas músicas que não tem nada a ver com cultura índia. E mesmo essa ideia do dia do índio, o que é o índio? O índio não existe, né? Há uma série de etnias e de tribos indígenas aqui no Brasil, mas o dia do índio é um dia que é liderado por pessoas que não são indígenas. Então meio que se tornou uma coisa super caricata, de uma forma quase que ofensiva, né? O mês da consciência negra é um mês que tem-se conseguido manter dentro do movimento negro, o que é muito importante. Então é um mês em que temos artistas negros a falar sobre o seu trabalho, a promover o seu trabalho, lançar livros, peças de teatro. Eu tenho estado em vários eventos e tenho ficado deslumbrada. No sábado fui a uma festa chamada Noite dos Tambores, que é uma festa que junta vários grupos. Stories, acho eu, teus no Instagram. Vários grupos de pessoas que tocam tambor, que a gente chama de batuque, né? De várias partes do país, são grupos negros, né? Então não é que seja a Noite do Tambor Negro, é Noite do Tambor e as pessoas sabem que quem toca o tambor são pessoas negras. Então é um espaço em que só tem pessoas negras, tipo, vou dizer que 80% das pessoas que estavam lá eram pessoas negras, a dançar ao ritmo de batucadas a noite inteira. Tipo, foi uma coisa linda, maravilhosa, que eu amei. Eu acho importante haver isso, né? Agora, eu acho importante que não seja só um mês, que a gente consiga também criar extensões desse mês ao longo do ano. E que eu acho que os brasileiros estão nessa luta, né? Estão a tentar criar isso dentro desse sistema que é o sistema racista, que também nos quer concentrados nesse mês e pronto. Tem esse mês que é quase mais mole e fica nesse mês e pronto. Acaba por ser, lá está, como tu disseste no início, é um mês em que existe muito trabalho para depois no resto do tempo não existir, entre aspas. Daí a minha questão do que é que tu achavas da necessidade de haver o mês da consciência negra. Mas eu acho que o fato de não haver trabalho o resto do ano não deslegitimiza o mês da consciência negra. Eu acho que mesmo se nós algum dia chegarmos a um ponto em que há trabalho o ano todo, eu acho que nós podemos continuar a ter esse mês. Tal como nós temos, sei lá, hoje por exemplo, em Angola é o dia da independência de Angola. É um dia específico que nós estamos a celebrar a independência, tem a sua simbologia. Não quer dizer que no resto do ano a gente não fala da independência de Angola, entendes? Então eu acho que eu querer deslegitimizar a consciência negra por cá não é preciso, vai sempre ser preciso, porque tem o dia 20 de novembro, que é um dia muito especial aqui no Brasil e por isso é que se escolheu o mês de novembro, etc. Então eu acho que o fato de haver um dia, um mês, tipo, vai sempre ser relevante. Tipo, esse dia, esse mês tem o seu propósito, mas que existe dentro de um contexto que tem que existir dentro de um contexto não racista, por dizer assim. E falando nisto, acabei por me lembrar que já não tenho a certeza, mas acho que é no dia 20 de novembro que há de estrear o filme, não sei se tu ouviste falar, o novo filme do Wagner Moura, Marigela, que vai ser estrelado pelo Seu Jorge e que aparentemente está a sofrer uma pequena pressãozinha básica para não chegar ao cinema, e esta conversa lembrou-me desse assunto. A ver se entretanto sai ou não sai, porque estou com alguma curiosidade em ver esse filme. Helena, estamos com 48 minutos de conversa. Assim, para terminar, gostava que me fizesse algumas recomendações de autores, de livros, que nos dessem também, nos fizessem beber um pouco daquilo que te inspira. Então, eu falo muito de Chimamanda como autora, gosto muito dos livros dela. E o livro dela que mudou a minha vida foi Half of a Yellow Sun, ou Metade do Sol Amarelo, não sei qual é que é a tradução, que estará disponível em Portugal ou na França, sei lá. Mas esse livro mudou a minha vida. Foi o primeiro livro que eu li, que li em 2014 precisamente, 2013. E foi esse livro que despertou a minha atenção para a literatura africana contemporânea. Até então, o pouco que eu tinha lido de literatura africana era uma literatura mais antiga. E aquela, tipo, eu pensar, há uma mulher jovem nigeriana que está a escrever, e que ela escreve assim, e ela escreve desta forma, e para mim é o melhor livro dela. As pessoas falam muito do livro americano. Americano para mim é um livro que já procura explicar um bocadinho as coisas para uma audiência ocidental. O Rafael Luciano é um livro que existe no contexto africano, sem querer se explicar para ninguém. É tipo, esse livro acontece na Nigéria, pesquisem. Porque eu, quando vou ler Tolstói ou whatever, eu também tenho que pesquisar. A metade das coisas estão naquele livro, né? Então é um livro muito bom nesse sentido. E é uma história bonita, fala sobre a guerra civil na Nigéria, mas numa perspectiva
assim, é um romance, né? Então não é um livro histórico, não tem aquela densidade, mas traz essas perspectivas, essas noções de etnia, de raça, de género, de colonialidade, que são coisas muito atuais. Traz disso de uma forma bastante leve, mas profunda ao mesmo tempo. Então é um livro que eu lembro que ri muito e chorei muito ao ler o livro. Um outro livro que me tocou muito, que também é um livro de uma autora nigeriana, que se chama Under the Udala Trees. Não sei se existe tradução para português, sei que existe para o italiano, por exemplo, que é de uma moça chamada Chinelo Okparanta, que fala basicamente do movimento de mulheres bissexuais e lésbicas. Diz? Fizeste um post no Instagram sobre este livro há pouco tempo, não? Ou pelo menos um livro da autora. É possível, eu sou muito fã dela. Ter visto alguns no teu Instagram. É bem possível. Esse livro é um livro que gostei tanto que eu acho que já ofereci a 3 pessoas diferentes. É um livro que eu gostei mesmo muito. Então é um livro bom para contextualizar sexualidades em África. Também é um romance, é um livro muito leve, mas que nos permite ter essa noção que coloca a África no centro da questão e não a África numa lente ocidental, né? Daquilo que é homossexualidade na perspectiva ocidental, mas naquilo que é homossexualidade dentro do contexto africano. E claro, não posso sair daqui sem recomendar a Paulina Chiziane, que é uma grande também romancista moçambicana. E se eu pudesse recomendar o livro dela, eu recomendaria qual? Talvez O Último Canto da Perdiz. É um livro também que toca essa questão da mulher, da guerra, de reconstrução. E toca um pouco a história de Moçambique, que eu acho que é importante. São livros que nos colocam no centro das coisas, né? E não como sujeitos marginais numa outra história. Que é o que muitas vezes acontece, muito passivos. E é isso, eu estou nessa, não vou dizer luta, né? Nessa busca por literatura africana e o que significa. E acho que esses 3 livros são bons exemplos de tudo africano, de que ela existe por si só, sem se posicionar contra ou em oposição a uma outra literatura. É uma literatura que existe com o seu próprio estilo, as suas próprias questões, suas próprias filosofias. E essas 3 autoras são autoras que me têm guiado muito nestes últimos tempos. Ok. Eliana, obrigada por esta boa conversa. Vamos continuar a seguir de perto os teus livros, já falo no plural, ok? Obrigada. O teu blog também, obviamente. Então vá, obrigada, beijinho. Obrigada, beijinho, tchau. Tchau.